Ele pensou que seria apenas mais um dia comum na fazenda. Mas atrás da velha porta do celeiro, algo inimaginável aguardava. O que estaria escondido sob a poeira e os anos? Assista até o final para descobrir. Comente de onde você está assistindo. Deixe um like e inscreva-se. Mais histórias emocionantes em breve. Jacob Turner viveu a vida inteira no mesmo pedaço de terra na zona rural de Ohio, um lugar onde o vento sempre trazia o cheiro de milho e poeira. A fazenda, outrora, fervilhava de risos, música e a voz suave de sua esposa, Emily. Agora, reinava o silêncio, um silêncio ensurdecedor. Desde que ela falecera, 5 anos atrás, o silêncio se tornará uma espécie de companhia. Ele acordava todas as manhãs ao nascer do sol, preparava seu café e observava a luz percorrer o assoalho da cozinha, que ainda rangia nos mesmos lugares. A casa estava repleta de lembranças dela, sua caneca de cerâmica favorita na prateleira, a colcha dobrada que ela fizera durante o primeiro inverno que passaram juntos, as fotografias dos dias de colheita, quando seus sorrisos pareciam infinitos. Mas aqueles dias pareciam pertencer a outra vida, uma vida soterrada sob camadas de poeira e tristeza. A fazenda Turner se estendia por quilômetros, seus campos outrora repletos de milho e soja. Mas agora Jacob cuidava apenas de uma pequena parte, o suficiente para se manter ocupado, o suficiente para se sentir útil. A maioria dos anexos permanecia inutilizada, sua madeira acinzentada pelo tempo e seus telhados curvados pela ação do tempo. No extremo da propriedade, erguia-se o velho celeiro vermelho construído por seu avô quase 80 anos atrás. Sobrevivera a tempestades, invernos e inúmeras colheitas. Mas Jacob não entrava ali há anos. Algo naquele celeiro o fazia lembrar demais do que havia perdido. Emily adorava aquele lugar, onde frequentemente guardava suas ferramentas de jardinagem ou secava ervas em suas vigas. Depois que ela morreu, o celeiro se tornou apenas mais um fantasma, algo mais fácil de ignorar do que encarar. Naquela manhã de outono, porém, algo se agitou no peito de Jacob. O ar estava impregnado com o cheiro forte de terra fria, e um vento inquieto sussurrava entre os pés de milho. Ele tomava seu café na varanda, os olhos vagando em direção ao contorno distante do celeiro, meio encoberto pela neblina. As tábuas das portas mal eram visíveis. A tinta antiga desbotara para um vermelho opaco e manchado. Ele não sabia por quê, mas sentiu que precisava ir até lá. Talvez fosse a mudança de estação. Talvez a solidão oprimindo demais. Ou talvez fosse Emily o cutucando de algum lugar que ele não conseguia ver. Depois do café da manhã, Jacob vestiu seu casaco e luvas surrados e seguiu pela trilha de terra. Cada passo rangia sob as folhas espalhadas como cinzas pelo chão. O vento ficou mais frio à medida que se aproximava do celeiro, e ele notou como a trilha estava tomada pelo mato. A grama brotava pelas frestas, galhos se estendiam como mãos ossudas. O prédio parecia menor agora, o telhado ligeiramente inclinado, as portas, antes imponentes, trancadas com cadeados enferrujados. Ele parou a alguns passos de distância, sentindo o peso da memória o oprimir. Lembrou-se de ter levado Emily lá numa tarde de verão. Há muito tempo, a luz dourada banhando seus cabelos enquanto ela ria, prometendo que envelheceriam juntos. Essa promessa só foi cumprida pela metade. Dentro do peito, algo doía, uma dor lenta e familiar. Ele caminhou ao redor do celeiro, passando os dedos pela madeira, sentindo sua aspereza sob as luvas. Teias de aranha pendiam como cortinas finas nos cantos, e pequenas pegadas de animais marcavam a lama. Faziam anos, mas o ar ao redor ainda carregava aquele leve aroma adocicado de feno e óleo, o cheiro de trabalho e vida. Ele se pegou sussurrando para o vento. Você não ia gostar de ver assim, Eminência. A brisa sussurrava entre as árvores como se respondesse a ele. Por um longo momento, Jacob ficou parado ali, encarando as portas trancadas. Pensou em voltar, em deixar o passado enterrado, mas algo o impedia. Notou que as fechaduras eram novas, metal brilhante captando a fraca luz do sol. Aquilo lhe pareceu estranho. Ele não as havia colocado ali. Seu coração apertou levemente, uma estranha inquietação se instalando sob suas costelas.
Disse a si mesmo que provavelmente não era nada. Talvez o inquilino anterior ou algum caçador que passasse por ali tivesse feito isso. Mas, no fundo, o detalhe se alojou como uma farpa em seus pensamentos. Ele contornou o celeiro até a janela lateral, espantando as teias de aranha, e espiou lá dentro. A luz era fraca e a poeira flutuava no ar como neve. Parecia vazio, apenas sombras, vigas e partes quebradas do telhado. No entanto, a quietude não parecia natural. Era deliberada demais, controlada demais, como se o celeiro estivesse prendendo a respiração. Jacob recuou lentamente, sentindo um arrepio desconhecido percorrer sua espinha. Ele não esperava sentir medo em sua própria terra, mas algo no silêncio ali o deixava inquieto. Mesmo assim, reprimiu o sentimento. Ele tinha chegado até ali e não ia abandonar sua propriedade. Enquanto caminhava de volta para casa, o vento mudou de direção, trazendo consigo o cheiro de chuva. Ele olhou mais uma vez para o celeiro, as fechaduras brilhando fracamente contra a madeira escura. Não sabia por quê, mas a imagem permaneceu em sua mente muito depois de ter fechado a porta de casa atrás de si. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentado junto à janela, o luar banhava suas mãos calejadas. Lembranças de Emily inundavam sua mente. Sua voz, seu riso, seu toque. E por trás dessas lembranças, persistia a visão do celeiro trancado, solitário na névoa. Era como se a própria terra lhe sussurrasse, chamando-o para desvendar algo que permanecerá oculto por tempo demais. Ao amanhecer, Jacob já havia tomado sua decisão. Na manhã seguinte, pegaria seu pé de cabra, voltaria pelo caminho antigo e abriria aquelas portas. O que quer que estivesse esperando dentro daquele celeiro, poeira, memórias ou algo mais, ele sabia que precisava encarar. Ainda não entendia o porquê, mas em algum lugar no fundo do seu peito, sob o peso dos anos e da dor, havia um leve lampejo de algo que não sentia há muito tempo. Não era medo, nem arrependimento, mas o chamado silencioso da verdade à espera de ser descoberta. A manhã seguinte chegou fria e cinzenta, o tipo de manhã que faz o mundo parecer mais velho do que realmente é. Jacob Turner acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia. Mas havia algo diferente no ar da casa. Parecia mais pesado, mais silencioso. Sentou-se à mesa da cozinha com a xícara de café intocada, observando os pequenos padrões de geada que se formavam no vidro da janela. Lá fora, a neblina era densa, envolvendo as bordas do celeiro que se erguia como um monumento esquecido na divisa de sua propriedade. Ele havia se decidido. Hoje, ele o abriria. Ele vestiu o casaco, pegou o pé de cabra e saiu para o frio da manhã. O chão estava rígido de geada, e cada passo rangia na quietude. Ao se aproximar do celeiro, sua respiração saía em nuvens pálidas, e seu coração batia mais forte do que ele queria admitir. As fechaduras reluziam contra a madeira opaca, duas delas, grossas e novas, do tipo que nenhum fazendeiro se daria ao trabalho de comprar. Ele parou a poucos passos de distância, olhando para elas. O metal estava polido e sem marcas do tempo, captando a tênue luz da aurora como olhos que o observavam. Por um instante, ele se perguntou novamente se alguém mais estivera ali. A ideia o incomodou, mas a curiosidade já o dominava. Ele enfiou o pé de cabra sob a primeira fechadura e a forçou a abrir. O metal gemeu em protesto. Depois se soltou com um estrondo seco que ecoou pelo ar gélido. A segunda fechadura foi mais difícil e levou quase 5 minutos para finalmente ceder. Ele puxou as correntes para o lado e as deixou cair no chão com um forte ruído. Ao empurrar as portas do celeiro, uma lufada de ar frio e viciado escapou, trazendo consigo o cheiro de poeira, óleo e algo levemente químico. Jacob hesitou na soleira. A luz tênue do exterior filtrava-se pelas janelas altas, dissipando a poeira densa que pairava no ar. Lá dentro, o celeiro parecia quase vazio. As vigas de madeira erguiam-se sobre ele como as costelas de uma besta ancestral. O chão estava nu, exceto por algumas tábuas espalhadas e um único fardo de feno posicionado precisamente no centro do espaço aberto. Parecia arrumado demais, deliberado demais, como se alguém o tivesse colocado ali por algum motivo. A visão fez o estômago de Jacob
se contrair. Ele deu alguns passos cautelosos para a frente, as botas rangendo contra o assoalho. O fardo de feno era fresco, não velho ou quebradiço, mas havia sido movido recentemente. O resto do celeiro, no entanto, contava uma história diferente. Teias de aranha nas vigas, poeira nas prateleiras, ferramentas esquecidas encostadas nas paredes. Nada mais havia sido tocado. Ele circulou o fardo de feno, estudando. Não era grande, apenas o suficiente para cobrir algo do tamanho de um alçapão. A ideia surgiu lentamente, um sussurro no fundo da sua mente. Ele se agachou ao lado, os joelhos estalando, e pressionou as mãos enuvadas contra a palha grossa. Ela se moveu sob seu toque, mais leve do que ele esperava. Com um empurrão, ele a rolou para o lado, revelando um painel de madeira embaixo, meio enterrado na terra. Ele prendeu a respiração. Era quadrado, com uma pequena alça de metal presa a um dos lados, claramente feito pelo homem. Não fazia parte do projeto original do celeiro. Por um longo momento, Jacob ficou apenas olhando. O ar pareceu ficar mais frio, o silêncio mais profundo. Ele podia ouvir as batidas do próprio coração nos ouvidos. Aquilo não era algo que um fazendeiro construiria. Talvez um depósito, mas escondido sob o feno, selado na terra e com fechaduras novas nas portas. Não, algo estava errado. Ele estendeu a mão e limpou a sujeira, os dedos tremendo levemente. A maçaneta de metal estava lisa e levemente quente, como se tivesse sido tocada recentemente. Esse pensamento o fez recuar, examinando o celeiro como se esperasse ver alguém ali. Mas não havia nada, apenas sombras e o eco da sua própria respiração. Ele ficou ali parado por vários minutos, tentando entender o que estava vendo. Talvez alguém estivesse usando o celeiro sem o seu conhecimento. Talvez adolescentes o tivessem encontrado e estivessem escondendo alguma bobagem, como fogos de artifício ou bebida alcoólica. Ou talvez uma parte mais sombria dele pensasse que fosse algo muito pior. A sensação de desconforto que começara no dia anterior retornou, mais pesada agora, como um peso em seu peito. Mas voltar atrás não era uma opção. Aquela era sua terra, o seu celeiro, e ele tinha o direito de saber o que havia embaixo dela. Ele apertou o pé de cabra com mais força e deslizou a ponta sob o painel de madeira. Este resistiu a princípio, rangendo suavemente, mas depois começou a se erguer com um gemido baixo que lhe causou um arrepio na espinha. O cheiro que vinha de baixo era úmido e terroso, como terra que não via o sol há anos. Sob o painel havia uma escada estreita e escura, que descia para uma sombra que engole a luz fraca que vinha de cima. O ar ali era mais fresco, mais pesado, carregando um leve cheiro de mofo e algo mais que ele não conseguia identificar. A lanterna do celular de Jacob acendeu com um brilho fraco. Ele se inclinou para a frente, iluminando os degraus. A escada de madeira parecia robusta, mas antiga, desaparecendo na penumbra abaixo. Ele hesitou, dividido entre o medo e a determinação. Todos os seus instintos lhe diziam para fechar a tela e ir embora, para esquecer que um dia ele viu isso. Mas outra voz, calma e firme, lhe dizia que, se partisse agora, as perguntas o assombrariam para sempre. Ele pensou em Emily, em como ela sempre lhe dizia que a verdade precisava ser encarada, por mais dolorosa que fosse. Ela respirou fundo, enxugou as mãos no casaco e começou a descer as escadas. Cada passo rangia suavemente sob seu peso. A temperatura caiu à medida que descia, e o ar ficou tão denso que dava para sentir o gosto. O feixe de sua lanterna dançava sobre as paredes de concreto áspero e os grossos pilares de madeira. Quanto mais fundo ele ia, mais crescia seu desconforto. Não era apenas um antigo depósito. Alguém havia construído recentemente. A madeira estava limpa, os degraus sólidos. Em algum lugar lá embaixo, ele achou ter ouvido um zumbido fraco, como de uma máquina. Quando suas botas tocaram o chão de terra batida, ele parou. O cômodo era pequeno e quadrado, escavado diretamente na terra. A luz do celular mal alcançava os cantos, mas ele conseguia distinguir o formato de caixas empilhadas desordenadamente contra as paredes. Um cheiro metálico impregnava o ar, forte e estéril. Ele se agachou ao lado de uma das caixas e tirou a camada de poeira.
A tampa estava pregada. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele a pressionava, sentindo a frieza e a dureza do material. Jacob girou lentamente, a luz do celular captando reflexos de plástico, metal e recipientes lacrados espalhados pelo cômodo. Seu pulso acelerou. A compreensão o atingiu em fragmentos, vapores químicos, embalagens lacradas, fios elétricos serpenteando pela parede. Aquilo não era um depósito. Era algo completamente diferente. Ele recuou, a respiração irregular, a mente tentando assimilar o que estava vendo. Então, vindo de algum lugar acima, um som fraco, o rangido de uma tábua do assoalho do celeiro. Jacob congelou, o coração disparado no peito. Instintivamente, desligou a lanterna, mergulhando na escuridão. Por um instante, o único som era sua própria respiração. Depois, silêncio. Lentamente, ele subiu as escadas de volta, com todos os sentidos em alerta. Quando emergiu no celeiro novamente, tudo estava em silêncio. As portas permaneciam abertas, a luz da manhã fraca e cinzenta. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado persistia no ar. Ele recolocou o painel, arrastou o fardo de feno de volta para cima dele e saiu. O frio o atingiu com força. Suas mãos tremiam, embora ele não tivesse certeza se era de medo ou de frio. Ele trancou o celeiro novamente, deixando as correntes quebradas penduradas, virou-se para a casa e caminhou rapidamente de volta pela trilha. Atrás dele, o celeiro permanecia silencioso e inalterado, escondendo quaisquer segredos que ali jaziam. Dentro do peito, seu coração não parava de acelerar. Ele ainda não entendia o que havia encontrado. Mas uma coisa era certa. Ele não conseguiria enfrentar aquilo sozinho. Amanhã, ele ligaria para o xerife. Jacob Turner mal conseguiu dormir naquela noite. As imagens do porão escuro sob o celeiro não lhe saíam da cabeça. Os engradados, o plástico, o cheiro de produtos químicos impregnado em suas roupas, mesmo depois de lavar as mãos. Cada vez que fechava os olhos, via o brilho da lanterna do celular cortando a poeira, iluminando coisas que não deveriam estar ali. Ao amanhecer, estava sentado novamente à mesa da cozinha, encarando o telefone. Ele havia prometido a si mesmo que ligaria para o xerife. Mas, com a chegada da manhã, hesitou. E se ninguém acreditasse nele? E se pensassem que ele estava envolvido de alguma forma? Mas a ideia do que havia sob o celeiro o corroía como uma doença. Ele sentia a verdade pressionando, esperando para ser dita. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, Jacob vestiu o casaco e as botas mais uma vez. Precisava ver de novo para ter certeza de que não tinha imaginado tudo. A caminhada até o celeiro pareceu mais longa do que antes. O gelo estalava sob seus pés, sua respiração vinha em nuvens lentas e deliberadas. Ao chegar à construção, notou as marcas tênues na terra perto das portas, talvez marcas de pneus, ou algo arrastado pelo chão. Seu pulso acelerou. Alguém mais estivera lá, talvez recentemente. O pensamento fez suas mãos tremerem enquanto ele empurrava as portas que havia deixado destrancadas no dia anterior. Lá dentro, a luz de fora não alcançava muito longe. O fardo de feno ainda estava cuidadosamente posicionado sobre o alçapão, exatamente como ele o deixará, mas a sensação de quietude havia desaparecido. O ar parecia carregado, pesado, como se o próprio celeiro estivesse ciente de sua presença. Os olhos de Jacob percorreram o espaço, cada rangido e sussurro o fazendo estremecer. Reunindo coragem, ele deu um passo à frente, afastou o feno novamente e levantou o painel. O cheiro de ar úmido subiu ao seu encontro, mais forte do que antes. Ele ligou a lanterna e começou a descer a escada estreita, cada degrau rangendo sob seu peso. Quanto mais descia, mais frio ficava o ar. A pequena câmara no fundo parecia exatamente como no dia anterior. Mas agora que tinha tempo para observar com atenção, notou mais detalhes. Os engradados não estavam empilhados aleatoriamente. Estavam alinhados com precisão militar, cada um etiquetado com pequenos símbolos e letras que ele não reconhecia. O chão era de terra batida, mas liso, como se muitas pessoas tivessem passado por ali recentemente. Ao longo de uma parede,
Corria uma série de cabos conectados a pequenos geradores e contêineres de metal. O zumbido fraco que ouvirá antes estava mais alto agora, constante e mecânico. Jacob agachou-se ao lado de um dos caixotes e forçou uma das pontas soltas. A madeira lascou levemente, revelando tijolos envoltos em plástico dentro, dezenas deles, todos idênticos. Ele não precisou abrir nenhum para entender o que eram. Seu coração disparou. Drogas! A ficha caiu como um balde de água fria. Seu celeiro, sua terra. Alguém a estava usando para algo criminoso, algo perigoso. O cheiro de produtos químicos, os cadeados escondidos, o feno fresco, tudo fazia sentido agora. Não era apenas invasão de propriedade. Era uma operação. E ele havia se metido bem no meio dela. Ele ficou ali parado por um longo momento, agarrando os joelhos para se firmar. Sua mente fervilhava de possibilidades. Há quanto tempo aquilo vinha acontecendo? Quem tinha feito aquilo? Porque tinham escolhido sua propriedade. Talvez por ser isolada. Talvez porque ninguém jamais viesse tão longe. Ele pensou em Emily novamente, em sua gentil insistência de que a honestidade importava mais do que o conforto, que o medo só era tão forte quanto o silêncio ao seu redor. Engoliu em seco, pegou o celular e discou o número da delegacia. Quando o atendente respondeu, a voz de Jacob tremia enquanto ele tentava explicar o que havia encontrado. Aqui é Jacob Turner, disse ele, com a garganta seca. Vocês precisam enviar alguém até a minha propriedade. Tem alguma coisa embaixo do meu celeiro. Algo ilegal. Ele esperava incredulidade, mas o tom da atendente era calmo e profissional. Em poucos minutos, ela o assegurou de que os policiais estavam a caminho. Jacob subiu as escadas e voltou para o celeiro, fechando o alçapão atrás de si. O ar lá fora parecia mais fresco, mas não aliviava a tensão em seu peito. Caminhou até a frente da propriedade para esperar, com as mãos nos bolsos, o vento frio cortando seu rosto. Não demorou muito para que visse o fraco clarão de luzes azuis através das árvores. Um alívio invadiu quando a caminhonete do xerife subiu a estrada de terra, seguida por duas viaturas. O xerife Reynolds, um homem alto, de rosto marcado por rugas e autoridade discreta, saiu e apertou a mão de Jacob com firmeza. Bom dia, Sr. Turner, disse o xerife. O senhor disse que encontrou algo debaixo do seu celeiro. Jacob assentiu com a cabeça, sem conseguir encontrar as palavras certas. Você vai querer ver com seus próprios olhos, disse ele finalmente. Juntos, caminharam até o celeiro, com os policiais seguindo atrás. Lá dentro, Jacob levantou o painel e apontou para a escuridão abaixo. O xerife acendeu sua lanterna e desceu com cuidado, o som de suas botas ecoando nos degraus. Alguns instantes depois, sua voz veio de baixo, baixa e sombria. Você fez certo em nos chamar, disse ele. Ninguém deveria ter isso aqui embaixo. As horas seguintes passaram em um piscar de olhos. Mais policiais chegaram, junto com vans e investigadores equipados com câmeras e outros materiais. Eles documentaram tudo: os engradados, os produtos químicos, a fiação improvisada. Um deles disse a Jacob que era um laboratório de drogas em grande escala, escondido à vista de todos. Ele deveria estar funcionando há meses, talvez mais. A constatação deixou Jacob atônito. Ele observou estranhos de luvas e máscaras se movimentarem pelo seu celeiro, falando em tons concisos e eficientes. Sua terra, o legado de sua família, havia se transformado em algo podre sem que ele jamais soubesse. Quando o xerife voltou para falar com ele, sua expressão era séria, mas gentil. Sr. Turner, o senhor não está em apuros, disse ele. Pelo que podemos apurar, essas pessoas usaram sua propriedade sem o seu conhecimento. O senhor é uma vítima aqui. Jacob assentiu, mas as palavras não lhe trouxeram conforto. Tudo em que conseguia pensar eram os anos em que evitara o celeiro, os anos em que o deixará intocado. Se eu tivesse ido lá antes, talvez o tivesse encontrado antes que a situação piorasse tanto. Ao pôr do sol, as luzes intermitentes projetavam longas sombras azuis pelos campos. As últimas evidências foram carregadas nos caminhões e os policiais começaram a ir embora. O xerife Reynolds ficou para trás por um instante, ao lado de Jacob,
enquanto ambos observavam o celeiro. Vamos encontrar quem fez isso, disse o xerife em voz baixa. Pode ter certeza disso. Jacob apenas assentiu com a cabeça novamente, os olhos fixos na silhueta do celeiro contra o céu que escurecia. Quando todos se foram, ele ficou ali sozinho por um longo tempo, o frio penetrando profundamente em seus ossos. O celeiro estava silencioso, mais uma vez, mas nunca mais seria o mesmo. A verdade havia sido revelada, mas a um preço alto. Ao se virar para voltar para casa, Jacob sentiu uma estranha mistura de medo e alívio. O segredo sob suas terras não estava mais oculto. Independentemente do que viesse a seguir, ele sabia que aquele capítulo de sua vida mudaria tudo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de luzes piscantes, vozes distantes e o ritmo constante de perguntas que Jacob Turner jamais imaginou responder. Na manhã seguinte à descoberta, o departamento do xerife retornou em peso, desta vez com investigadores do estado e homens à paisana que falavam baixo, mas se moviam com precisão cirúrgica. Jacob estava na varanda quando uma comitiva de viaturas policiais chegou à sua longa estrada de terra. O ar se encheu com o zumbido dos motores e o barulho dos pneus sobre o cascalho. Ele não havia dormido. O peso do que fora encontrado sob seu celeiro o oprimia como a geada que cobria seus campos. Ele sabia que sua terra jamais seria a mesma novamente. O xerife Reynolds o recebeu no portão, com o rosto sério, mas não hostil. Senhor Turner, disse ele, precisaremos de sua total cooperação para a investigação. Sei que não será fácil. Jacob assentiu, sem hesitar. Ele os conduziu de volta ao celeiro, as botas afundando levemente na terra úmida. A neblina da manhã pairava baixa, enrolando-se nas bordas do prédio como fumaça. Lá dentro, o ar ainda carregava aquele leve cheiro de produto químico, embora a maioria dos engradados já tivesse sido removida. Os pesquisadores fotografavam as paredes, coletavam amostras de solo e marcavam o chão com giz. Jacob ficou perto da entrada, observando-os enquanto eles se moviam metodicamente pelo espaço que uma vez guardou suas memórias de colheita e risos. Agora era apenas uma cena de crime. O xerife explicou que os responsáveis provavelmente acessaram o celeiro pela estrada secundária que ligava sua propriedade à antiga linha férrea, um caminho que Jacob não usava há anos. A gangue provavelmente escolheu suas terras por causa do isolamento, longe o suficiente da cidade para que ninguém visse ou ouvisse nada. Eles construíram a câmara subterrânea meses atrás, escondida pela bagunça e pelo abandono de um celeiro antigo. Para eles, era perfeito. Para Jacob, era a traição em sua forma mais cruel. A pedido do xerife, Jacob sentou-se na traseira de uma viatura enquanto uma jovem policial colhia seu depoimento. Ele relatou tudo, como havia notado as novas fechaduras, como encontrou o alçapão, como desceu ao porão iluminado apenas pela luz do celular. A caneta da policial deslizava firmemente sobre o papel. Você não notou nenhum veículo ou estranho rondando a propriedade nos últimos meses? Perguntou ela. Jacob balançou a cabeça. Não recebo muitas visitas, disse ele baixinho. Acho que é por isso que escolheram minha casa. Ela olhou para ele com compaixão antes de fechar o caderno. Você fez a coisa certa ao se apresentar, disse ela. Ao meio-dia, a notícia já havia se espalhado. Repórteres chegaram, suas vans estacionadas ao longo da estrada principal, além da cerca. As câmeras apontavam para o celeiro. Jacob manteve distância. Ele não queria ver seu nome nas manchetes nem sua casa transformada em um espetáculo. O xerife Reynolds prometeu manter a imprensa longe de sua propriedade e respondeu a maioria das perguntas pessoalmente. Da janela da cozinha, Jacob observava as luzes das equipes de reportagem cintilando na neblina como vagalumes distantes. O mundo além de sua tranquila fazenda estava, de repente, perto demais, barulhento demais. Ao longo da semana seguinte, policiais entraram e saíram, catalogando evidências e realizando perícias. Encontraram vestígio de produtos químicos usados na produção de narcóticos, impressões digitais em recipientes e ferramentas abandonadas às pressas. Ficou claro que a operação havia sido abandonada rapidamente, provavelmente depois que alguém percebeu que o celeiro havia sido aberto.
Uma semana depois, chegou a notícia de que 3 suspeitos haviam sido presos no condado vizinho. Homens ligados a uma rede criminosa maior. O xerife Reynolds passou para contar pessoalmente a Jacob. Eles enfrentarão acusações sérias, disse ele. Acontece que eles estavam usando propriedades como a sua por todo o estado. Você só teve o azar de ser um deles. Jacob assentiu lentamente, absorvendo a informação. Ele sentiu um alívio vazio. Justiça, talvez, mas não paz. Apesar de ter sido inocentado de qualquer envolvimento, Jacob não conseguia se livrar da sensação de que a própria terra havia se voltado contra ele. O celeiro que antes simbolizava família e trabalho duro agora se erguia como um monumento à traição. À noite, quando o vento soprava entre as árvores, ele achava que ainda podia ouvir o zumbido fraco das máquinas no subsolo, embora soubesse que era apenas uma lembrança. O solo que nutrira suas plantações também escondia algo venenoso. Certa tarde, ele voltou sozinho ao celeiro depois que os policiais terminaram o trabalho. O alçapão estava lacrado, o chão reforçado com concreto. O lugar parecia mais limpo agora, quase estéril, mas ainda assim havia uma sensação estranha. Ele caminhou lentamente pelo espaço vazio, seus passos ecoando pelas paredes. Num canto, notou um único prego esquecido, brilhando fracamente à luz do sol que entrava por uma fresta na janela. Abaixou-se, pegou-o e o segurou entre os dedos. Uma coisa tão pequena, mas que representava a fragilidade da segurança. O xerife Reynolds fez uma nova visita antes de deixar a cidade. Encontrou Jacob sentado na varanda, olhando para os campos. Você está aguentando? Perguntou. Jacob assentiu com a cabeça. Vou ficar bem, disse ele baixinho. Só é estranho saber o que estava acontecendo tão perto. Ozerf suspirou. Essas coisas têm o poder de marcar uma pessoa. Mas você fez o que a maioria não faria. Você encarou a situação. Ele entregou a Jacob um cartão com seu número de telefone e se levantou. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Jacob agradeceu em voz baixa enquanto o xerife voltava para o carro. Quando a noite caiu, o céu queimou em tons de laranja e roxo, uma beleza que fazia o mundo parecer misericordioso novamente. Jacob ficou sentado por um longo tempo, ouvindo os grilos se levantarem com a noite. Luzes piscantes e botas pesadas haviam desaparecido. Apenas o sussurro do vento entre os talos de milho permaneceu. Ele sabia que as coisas jamais voltariam a ser como antes, mas havia conforto em saber que a verdade viera à tona. Que qualquer escuridão que tivesse se insinuado em suas terras fora expulsa. Ao longe, o celeiro permanecia silencioso, suas paredes vermelhas se perdendo nas sombras. Levaria tempo até que ele conseguisse se obrigar a entrar novamente. Mas, à medida que as estrelas surgiam uma a uma, Jacob sentiu os primeiros e frágeis sinais de calma. As mentiras enterradas sob suas terras haviam desaparecido, e o que restava, embora marcado por cicatrizes, era seu para reivindicar. A noite estava fria, mas o peso em seu peito havia diminuído. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu acreditar que a cura, lenta, incerta, mas real, ainda poderia ser possível. O inverno se insinuava lentamente pelos campos de Ohio, cobrindo a terra com um fino véu de geada que cintilava na pálida luz da manhã. Os dias haviam ficado mais curtos, as noites mais longas e silenciosas. E para Jacob Turner, o mundo parecia finalmente ter respirado aliviado após meses de tensão. O celeiro agora estava lacrado e silencioso, suas grandes portas trancadas pelo condado, o chão coberto com concreto fresco para encobrir o que antes jazia ali. A polícia havia terminado seu trabalho. Os repórteres haviam parado de ligar, e a terra havia retornado à sua quietude. Contudo, mesmo com a tranquilidade restaurada, algo profundo dentro de Jacob havia mudado. A fazenda era dele novamente, mas não parecia mais a mesma. Era como se a própria terra tivesse aprendido a guardar segredos, e ele jamais conseguiria esquecer isso. Todas as manhãs, ele percorria os caminhos familiares pelos seus campos, as botas afundando no solo congelado, a respiração formando uma nuvem no seu rosto. Checava as cercas, as máquinas antigas, o galinheiro vazio que não via vida há anos.
A rotina era a sua forma de encontrar paz, o ritmo que acalmava os seus pensamentos. Às vezes, ao passar pelo celeiro, parava por um instante, mãos nos bolsos, observando a luz do sol incidir sobre as paredes vermelhas. Já não o assustava, mas também não o confortava. Era agora um monumento, uma lembrança de que a escuridão podia esconder-se em qualquer lugar, até mesmo sob algo tão comum como feno e madeira. O xerife passou por lá uma última vez antes do Natal. O xerife Reynolds trouxe a documentação, inocentando oficialmente Jacob de qualquer ligação com a operação de tráfico de drogas, e um aperto de mãos que carregava mais significado do que palavras. Agora você pode ficar tranquilo, disse o xerife. Você fez a coisa certa. Poucos teriam a coragem de ir até lá. Jacob apenas assentiu, agradecendo em voz baixa. Mas coragem não parecia a palavra certa. Não fora a bravura que o fizera abrir aquele alçapão. Fora algo mais simples e pesado. Responsabilidade, talvez, ou a incapacidade de se afastar daquilo que seu coração já sabia ser errado. As noites eram as mais difíceis. O vento batia nas janelas, o fogão a lenha crepitava suavemente no canto, e Jacob se pegava pensando em Emily. O riso dela ainda ecoava pela casa, sua presença na colcha que cobria a cadeira, sua caligrafia nas receitas guardadas na gaveta da cozinha. Às vezes, ele falava com ela em voz alta, como fazia antigamente. Contava-lhe sobre o xerife, sobre as prisões, sobre o silêncio que se seguiu. E, embora não houvesse resposta, ele sentia, de alguma forma, que ela o ouvia. Imaginava-a sentada ao seu lado à mesa, o leve aroma do seu sabonete de lavanda pairando no ar, sua voz tão suave quanto a luz de inverno. Em uma noite perto do final de dezembro, começou a nevar. A princípio, ele caiu suavemente, depois com mais intensidade, cobrindo o mundo de branco. Jacob ficou parado na janela, observando a neve se acumular nos parapeitos da varanda e nos galhos do carvalho ao lado da cerca. O mundo lá fora parecia puro novamente, intocado e silencioso. Ele sentiu algo se agitar dentro de si, um calor lento e desconhecido que nada tinha a ver com a lareira acesa atrás dele. Era paz, frágil e real. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu senti-la plenamente. Na manhã seguinte, agasalhou-se bem e caminhou pelo campo. A neve estalava sob suas botas, cada passo deliberado e lento. Ao chegar ao celeiro, parou. O telhado estava coberto de branco, a porta empoeirada de geada. Ficou ali parado por um longo momento, a respiração subindo em nuvens suaves, antes de pousar a mão enluvada na madeira. Era fria, áspera, sólida. Acabou, sussurrou, a voz quase inaudível no ar parado. Ele não esperava uma resposta, mas algo no silêncio pareceu responder. Uma espécie de aceitação que habitava entre a terra e o céu. Jacob se virou para casa, o sol da manhã brilhando na neve. Os campos se estendiam infinitamente à frente deles, a luz dourada derramando-se sobre eles como uma promessa. Ele percebeu então que a terra, apesar de tudo o que havia testemunhado, ainda era seu santuário. Ela abrigara tragédia e medo, mas também lhe dera a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era uma graça em si mesma. Ao chegar à varanda, ele parou para olhar o celeiro uma última vez. Erguia-se forte e firme contra o horizonte, não mais um lugar de segredos, mas um marco de tudo o que ele havia suportado. Ele sorriu levemente, sentindo o ar frio queimar suas bochechas. A vida continuaria, silenciosamente e sem alarde, como sempre acontecerá naquela terra. E em algum lugar no silêncio da manhã, imaginou a voz de Emily, suave e clara como uma prece levada pelo vento. Jacob abriu a porta, entrou e a fechou suavemente atrás de si. O sol subiu, mais alto. A neve brilhou com mais intensidade. E a fazenda, sua fazenda, respirou novamente em paz. Às vezes, o passado esconde segredos que é melhor deixar em paz. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se você gostou desta história, inscreva-se, curta e conte para nós de onde você está assistindo. Mais histórias em breve. Não perca!